Graça e paz, irmãos. Que o nosso Deus seja louvado em mais este estudo. É o 8º estudo que estamos fazendo a respeito do tabernáculo. Relembrando o estudo da terça-feira passada, nós estudamos que todo o conjunto da cerca que ficava em volta do tabernáculo e do pátio nos faz lembrar a redenção que Jesus nos proporciona. E que cada coluna que sustentava a cortina nos lembra cada cristão fiel e verdadeiro que sustenta com o seu testemunho a mensagem de salvação. E todas aquelas colunas que firmes estavam lá sustentando as cortinas lembram todo o povo de Deus que trabalha firme e constante na obra do Senhor. Falamos também sobre o pátio ou átrio, onde todos que quisessem adorar e ser redimidos dos seus pecados podiam entrar. O pátio, hoje, para o cristão verdadeiro, representa estar na presença do Deus vivo e santo, sendo ali protegido, redimido e ensinado por Ele. Estudamos que a primeira coisa que se via no pátio, assim que se passava pela única porta que representava Jesus, era o altar de bronze, onde eram feitos os sacrifícios. Entre eles, o de expiação pelo pecado. Expiação significa purificação por meio de castigo. E o castigo do pecado nós sabemos que é a morte. Então, a culpa do pecado do adorador, do pecador, era transferida para um animal que, de uma maneira simbólica, ele colocava sua mão sobre a cabeça dele, sobre a cabeça do animal que iria ser sacrificado no lugar dele. E assim, o juízo que deveria recair sobre o pecador, recaía sobre o animal. Isso apontava para o que Jesus viria fazer. Isso explicava o que Jesus iria fazer por nós. Em Isaías 53:10, nós lemos que Jesus daria sua alma como oferta pelo pecado. Em João 1:29, João Batista se refere a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o animal precisava ser sem defeito, sem mácula ou sem mancha, representando Jesus, que era sem pecado. O altar, então, representava a cruz, representava a graça de Deus. Era alguém morrendo no lugar do pecador. Isso é graça. O animal, em especial o cordeiro, representava Jesus. E a Bíblia fala sobre isso em 1 Pedro 1, de 18 a 19, fostes resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Vimos também que não se chegava à presença de Deus sem passar primeiro pelo altar de bronze, ou seja, não podemos ter comunhão com Deus, não podemos estar na presença de Deus sem que passemos primeiro por Jesus na cruz, com arrependimento, com entrega de vida, com confissão de pecados a Deus. E continuando o estudo de hoje, queremos ler em Êxodo 30, de 17 a 20, e depois João 17, 17. Vamos ler primeiro Êxodo 30, de 17 a 20. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo,
a ele e à sua posteridade através de suas gerações. E em João 17, nós lemos Jesus falando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muito bem. Logo depois do altar de bronze, vinha a bacia de bronze, ou também chamada pia de bronze. Era uma bacia espelhada por dentro, com água dentro, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrarem no lugar santo para ministrarem lá perante o Senhor. Era um objeto também consagrado, que fazia parte dos rituais de purificação dos sacerdotes. Antes, na consagração dos sacerdotes, eles eram lavados, os sacerdotes eram lavados completamente com água, simbolizando uma limpeza completa, uma purificação de todo o corpo, nos ensinando com isso que por causa do sacrifício de Jesus na cruz, Deus nos perdoa por completo, que nos purifica e nos lava por completo, e faz isso por meio da sua palavra e do Espírito Santo. Em João 3,5, nós lemos o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É o novo nascimento. É quando a pessoa se rende a Jesus, é perdoada e então morre para o mundo e nasce para Deus. Jesus, quando levou a cruz, morreu e ressuscitou. Nós, quando levamos a nossa cruz, nos rendemos a Jesus, nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Nós nascemos de novo para Deus. Nós nascemos para uma nova vida. Em Tito 3, versículo 5, nós lemos: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, quando o sacerdote era lavado completamente, simbolizava a ação transformadora do Espírito Santo na vida dele, pela palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a espada que o Espírito Santo usa, como diz em Efésios 6,17. Essa lavagem completa lembra o sacrifício no altar de bronze, ou seja, lembra o que Jesus fez por nós na cruz. Ele nos salvou de uma vez por todas. Este verbo, no texto que nós lemos de Tito, nos salvou, o verbo salvar, no original, está escrito de uma forma que indica uma ação definitiva. Ou seja, em outras palavras, está escrito: ele nos salvou de uma vez por todas, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, essa lavagem dos sacerdotes, a primeira lavagem, era uma lavagem completa e definitiva, como Deus nos salva completamente e definitivamente dos nossos pecados quando aceitamos a Jesus. Mas, na pia de bronze, que vinha logo depois do altar, a limpeza exigida era apenas das mãos e dos pés. E isso deveria acontecer todos os dias, todas as vezes, antes deles ministrarem perante o Senhor, que era no lugar santo, o primeiro cômodo do tabernáculo. E se eles entrassem sujos, eles morreriam. Aprendemos com este ritual que depois deles serem lavados por completo, indicando justificação de uma vez por todas, precisavam buscar a santificação, que acontece de uma forma gradativa e constante. É um processo na vida da gente. Em 1 Coríntios 7:1, nós lemos assim: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito,
aperfeiçoando, você dá a ideia de continuidade, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Todos nós, depois de passarmos pelo altar, ou seja, pela cruz, e aceitarmos o sacrifício que Jesus fez por nós, no dia a dia, às vezes, ficamos manchados e sujos com alguns pensamentos, com algumas palavras, com algumas ações, com algumas atitudes que não agradam a Deus, que não convêm ao cristão. Em 1 João 1, 8 e 10, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós sabemos que o sangue de Jesus quita a nossa culpa. É o que está em Romanos 3,24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas nós também sabemos que a nossa natureza pecaminosa, o nosso velho homem, que está escrito lá em Efésios 4, 22, nos expõe constantemente a tentações e ao pecado. Como está em Hebreus 12, nós vemos que esses pecados, essas tentações que tenazmente nos assediam, ou seja, que nos cercam e nos prendem, se prendem a nós, que nos assediam, que nos cercam e que se prendem a nós, ou seja, são tenazes. Tenaz é uma coisa que gruda com força. Então são pecados que tenazmente nos assediam. Existem esses pecados a cada dia, acontece com todo mundo. O cristão então precisa de uma limpeza diária e constante, que é feita pelo nosso contato com a palavra de Deus, que precisa ser diário e constante esse contato. É ela, a palavra, que produz essa limpeza na nossa vida, porque a palavra de Deus nos santifica. A água na pia de bronze, com a qual os sacerdotes lavavam as mãos e os pés, era uma figura da palavra de Deus. Essa água simbolizava a palavra de Deus. Em João 15:3 nós lemos, Jesus disse aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E em Salmo 119, 9 e 11, nós vemos como a pessoa pode guardar o seu caminho puro, em especial no caso aqui o jovem. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. E no versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quem já experimentou o perdão de Deus? Quem já se sentiu pecador e experimentou o perdão de Deus? Quem tem o Espírito de Deus ficará tremendamente incomodado, ficará profundamente triste ao pecar. Porque vai entender que, além do pecado nos separar de Deus, além do pecado nos destruir, porque o pecado destrói, o pecado sempre destrói, ele também entristece profundamente a Deus, que é santo. Deus não merece isso. Nós não fomos feitos para pecar. Nós fomos feitos para vivermos uma vida santa, em comunhão com Deus, adorando a Deus e assim sermos felizes. Então, é por gratidão, é por reconhecimento da santidade, do amor de Deus, que nós nos arrependemos e nos santificamos a Ele a cada dia. Quando o sacerdote lavava os seus pés e suas mãos na pia, ele se lembrava da santidade de Deus e da purificação que ele requer dos seus servos. Se o sacerdote entrasse no tabernáculo para ministrar perante o Senhor sujo, sem cumprir esses rituais, ele morreria.
O que isso nos ensina? Nos ensina que não é possível apresentar-se a Deus, apresentar-se na obra de Deus, apresentar-se ao serviço de Deus, sem estar santificado por Ele, sem ter sido santificado por Ele. Salmo 93:5, falando sobre a igreja, ela diz o seguinte: à tua casa convém a santidade. A pia era de bronze. Nós lembramos que o bronze simboliza o juízo, estudamos isso em outros estudos. Então a pia era de bronze porque se entrassem com pecado, eram julgados com a morte. Mas a palavra de Deus nos julga, mas também nos limpa. 1 Pedro 1, de 15 a 17, o texto nos recomenda o seguinte: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus falando. Ora, se invocais com o Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O profeta Isaías foi um homem escolhido por Deus para ser o seu porta-voz ao povo lá em Israel. E ele cumpriu bem esta missão. Ele foi fiel a Deus em avisar o povo e, no decorrer da sua pregação, em Isaías 3 até Isaías 5, ele usou várias vezes as seguintes expressões: ai dos perversos, ai dos avarentos, ai dos embriagados, ai dos enganadores, ai dos mentirosos, ai dos orgulhosos. Mas no capítulo 6, quando Isaías vê a santidade do Senhor, quando ele fica diante da majestade do Senhor, ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ali Isaías foi purificado e recebeu uma nova missão. Não podemos nos apresentar a Deus, não podemos fazer a sua obra sem sermos limpos pela obediência à sua palavra a cada dia. Outro aspecto da pia de bronze era que a parte interna dela tinha que brilhar e refletir como os espelhos das mulheres, como está no texto. Aliás, a pia foi feita dos espelhos de bronze que as mulheres ofertaram, que as mulheres doaram. Qual é a função de um espelho? A função de um espelho é refletir a imagem colocada diante dele. O espelho serve para mostrar as belezas e os defeitos. O espelho ajuda a pessoa a fazer um levantamento geral da sua aparência. Através do espelho, nós podemos enxergar como realmente somos e como estamos. A palavra de Deus é um espelho. Quando o sacerdote olhava para a pia, ele se via refletido nela. Quando lemos a Bíblia, nós nos vemos refletidos nela. Vemos, inclusive, a nossa natureza pecaminosa refletida nela, na Bíblia. À medida que contemplamos a palavra de Deus, nós vemos a nossa necessidade de limpeza, nós vemos quem nós somos, nós vemos os nossos erros e nós vemos como Deus nos vê. A palavra de Deus não nos mostra o que nós queremos ver. A palavra de Deus não nos mostra o que nós imaginamos ser. Ela nos mostra como Deus nos vê. O rei Acabe, e essa história está lá em 1 Reis 22, ele gostava dos profetas que profetizavam o que ele queria ouvir. Naturalmente não deu certo. O rei Davi, certa vez, quando pecou,
ele não queria ver o seu pecado, ele não queria enxergar o seu pecado. Deus usou então o profeta Natã para abrir os seus olhos com a palavra de Deus. Vários profetas, Jeremias, Amós, Moisés, quando Deus os chamou, não viam em si próprios condições para exercerem o ministério. Mas Deus viu neles pessoas a quem ele podia capacitar e usar como bênçãos, e falou com eles. Deus nos vê e nos mostra na sua palavra o que precisamos enxergar. Em 2 Coríntios 3,18, lemos o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, quando contemplamos a glória do Senhor, a pessoa do Senhor, a vida do Senhor, como por espelho, nós somos transformados na sua própria imagem. À medida que a gente vai contemplando a palavra de Deus, contemplando a vida do nosso Senhor, ele vai nos santificando. Um outro aspecto é que os espelhos de bronze da pia precisavam de polimento rotineiro. Para que eles refletissem uma imagem verdadeira, eles precisavam estar sempre sendo limpos e polidos. A palavra de Deus dentro de nós precisa ser polida pela leitura constante e pela obediência. Terminando, tanto o altar quanto a pia eram de bronze, simbolizando o juízo. No altar, o pecado é julgado por meio do sangue expiador. Ou seja, o pecado é julgado por meio da vida que sofreu o castigo no lugar do pecador. A pia é a provisão de Deus para a disciplina diária, para que o sacerdote pudesse ter uma vida de comunhão, uma vida vitoriosa. Todas essas recomendações eram dirigidas aos sacerdotes, que faziam a obra de Deus ali. Mas essas lições hoje também são para nós. Hoje nós fomos feitos sacerdotes do Rei Jesus, do Rei Eterno, para que, santificados, possamos servi-los. Lá em 1 Pedro 2,9, sobre os crentes edificados na palavra de Deus, a palavra diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E para cumprirmos este chamado, para exercermos este privilégio de anunciar o amor de Deus, precisamos estar santificados na presença dele. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, a qual temos acesso. Te agradecemos pela Bíblia, que nos ensina, que nos purifica. E pedimos, Senhor, que tu possas estar atuando na vida da tua igreja, atuando na vida dos seus filhos, para que todos nós possamos cada vez mais ter fome e sede da tua palavra, aprender e obedecer e colocá-la em prática a cada dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém.